Vamos dar continuidade, então, ao tema aí de estrutura eletrônica. Hoje eu desenhei uma parte da tabela periódica aqui e eu vou relembrar alguns conceitos que a gente abordou nas duas aulas anteriores, mas de maneira bem breve. Então, nós temos o diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama que nós seguimos para a ordem de preenchimento eletrônico dos átomos. Contudo, eu imagino que as duas primeiras aulas, para alguns alunos, não teve uma grande novidade. Eles já sabiam fazer configuração eletrônica, mas hoje eu queria destacar um fato. Nem sempre o diagrama de Linus-Pauling ele funciona. Ele não funciona para toda a tabela periódica. Em especial para esses elementos aqui, ó, que são os metais de transição. Para os metais de transição existem várias aí fugas da regra de Linus-Pauling, de preenchimento de Linus-Pauling. E eu vou explicar alguns desses pontos e os outros aí já é para um estudo químico mais aprofundado. Mas vamos lá. Então aqui, por exemplo, se a gente fizer o preenchimento eletrônico do átomo de ferro, nós temos aí o ferro, ele tem 26 prótons. Então o ferro no estado neutro, né, o ferro metálico, ele também tem 26 elétrons. Então, pela regra do preenchimento, a gente sempre vai seguir essa ordem aqui do preenchimento eletrônico dos orbitais. Lembrando que os orbitais são subníveis de energia. Então, nós temos os níveis de energia, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os períodos da tabela periódica, né? Nós temos ali os períodos da tabela periódica. E nós temos dentro de cada período, ou dentro de cada nível principal, nós temos os subníveis. E o preenchimento eletrônico tem que respeitar a ordem de energia desses subníveis. Então, esse diagrama diz a respeito disso. Contudo, quando nós abordamos os orbitais D, que são esses aqui, são os metais de transição. E os metais de transição, eles têm como peculiaridade que a camada eletrônica deles, a camada de valência deles, vai ser NS2, N-1D alguma coisa. Um preenchimento. Então, a camada de valência deles é essa aqui, para esses metais de transição. E como os metais D têm um comportamento em relação, como os orbitais D têm um comportamento diferenciado, nós temos algumas fugas desse preenchimento aqui entre esses elementos. Alguns a explicação é bem simples, outros a gente precisaria de calcular as energias de cada orbital para cada átomo para a gente entender o porquê dessa diferenciação de energia, mas não é o foco do nosso estudo agora. Eu só quero explicar alguns casos de exceção que eles vão ser muito importantes para a gente entender lá na frente a questão de raio atômico, de energia de ionização, e aí a gente consegue entender algumas exceções na energia de ionização, e essas exceções a gente vai entender pelo que eu vou explicar aqui agora. Então vamos lá, fazendo a configuração eletrônica do ferro. Então o ferro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Como eu disse, a camada de valência dos metais de transição vai ser NS2, N-1D, por exemplo. Para o primeiro período vai ser 4S2, 3D6. D alguma coisa, no caso do ferro, D6. Se eu for retirar 2 elétrons do ferro, lembrando lá o que eu já disse, nós temos que tirar esses 2 elétrons do nível mais energético. E no caso, o nível mais energético, primeiro é o 4s2. Então, a gente vai retirar elétrons desse 4s2. Então, a configuração eletrônica vai ficar da seguinte forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Esse é o ferro 2+. E a gente tem também a possibilidade do ferro 3+. Ferro 3+, agora eu já retirei elétrons do nível mais energético
Então, o próximo, então eu vou para o nível anterior, que é o nível 3, né? O número quântico principal, 3, e eu vou pegar o subnível mais energético, que no caso são os orbitais D. Então, eu preciso de retirar mais um elétron. Eu já retirei 2, mais um. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Uma curiosidade, como que a gente encontra o átomo de ferro na natureza? Nós não encontramos ferro na natureza no estado metálico. Então, a gente não encontra pepitas de ferro. Nós encontramos óxidos de ferro, nós encontramos minerais de ferro. E esses minerais de ferro que nós encontramos na natureza, geralmente eles estão no estado de oxidação 3+. Se eu não puder dizer que eles sempre estão no estado de oxidação 3+. Por que a gente encontra nesse estado de oxidação e não no estado de oxidação 2+? Primeiro porque a nossa atmosfera é muito oxidante, então a gente tem uma quantidade grande de oxigênio na atmosfera. Então, facilmente o ferro 2+ é oxidado ao ferro 3+. Mas além disso, tem um outro fator bastante curioso. Eu posso dizer que o ferro 3+ tem uma distribuição eletrônica mais simétrica, energeticamente mais favorável do que o ferro 2+. Por que eu posso dizer isso? Prestem bem atenção. Nós temos aqui, nos orbitais D, são 5 orbitais D. 5 orbitais que nós chamamos de 5 orbitais degenerados. Degenerados são que possuem a mesma energia. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 orbitais D. Então, esse aqui é o subnível 3D do átomo de ferro. Quando nós temos, no caso do ferro 3+, nós temos a seguinte distribuição eletrônica. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, pela regra de Hund, sempre a gente tem que preencher os orbitais degenerados com um elétron e a gente só vai fazer um emparelhamento caso haja, no caso dos orbitais D, mais de 5 elétrons. Então, nós temos aqui 5 elétrons. Os orbitais D do ferro, eles estão simétricos. Os orbitais D vão estar simétricos quando eles estiverem preenchidos pela metade ou totalmente preenchidos. Já no caso do ferro 2+, ele é D6. Então, um dos orbitais degenerados, ele tem um emparelhamento de elétrons, ou seja, ele tem 2 elétrons no mesmo orbital. E isso não é energeticamente tão favorável quanto a situação anterior, que nós tínhamos um caso de simetria. Então, algumas fugas aí que a gente vai observar na configuração eletrônica de elementos químicos podem ser explicadas pelo fator simetria. A gente tem outros exemplos, o cromo, por exemplo. Se a gente fizer a configuração do cromo, o cromo ele está nessa posição na tabela periódica, ele está aí próximo ao ferro, mas ele não é necessariamente um adjacente ao ferro, né? Ele está aqui duas posições antes do ferro. Então, o cromo tem 24. O número atômico do cromo é 24. Ou seja, o cromo tem 24 prótons. O número atômico é igual ao número de prótons. O cromo neutro, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Certo? Não. Na verdade, não é assim que a gente encontra na natureza. Quando a gente faz os cálculos, a gente percebe que a configuração eletrônica do cromo, ao invés de ser essa, ela é 4s1, 3d5. Que curioso. Por que tem essa diferenciação aqui na configuração eletrônica do cromo? Por que ele não segue a regra de Linus-Pauling, que diz, né, um diagrama de Linus-Pauling, que primeiro nós deveríamos preencher completamente o 4s, para depois partir para o 3d. Uma das coisas que a gente consegue explicar é a questão simétrica. Porque, por exemplo, eu fico com o subnível 3d preenchido pela metade, com simetria. Cada orbital degenerado, de mesma energia do nível D, fica com um elétron. E o 4s
preenchido pela metade ou ele está completamente preenchido. Então, para ele não faz diferença. Mas já no caso do subnível D, tem essa diferenciação. E isso vai ser muito importante na hora que a gente for estudar um pouquinho as regras de energia de ionização. A gente vai ver algumas fugas aí da tendência geral. E a gente vai conseguir explicar essas fugas devido a isso. O outro caso curioso também é o cobre. O átomo de cobre, ele tem 29 prótons, portanto, 29 elétrons. No estado neutro, obviamente. Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Até aí, tudo bem. Nenhuma fuga aí das regras do diagrama de Linus-Pauling. Contudo, se eu fizer o átomo de cobre mais, de onde eu vou retirar esse elétron? A princípio, pela regra, a gente entende que deveríamos tirar o elétron do 4s. E de fato é isso que nós vamos fazer. Só que, ao invés de ficar como os demais, 4s1, 3d9, ao invés de ele adotar essa configuração eletrônica aqui, que seria a mais apropriada segundo a regra, ele vai adotar uma configuração eletrônica diferente. Ele vai ficar 4s0, 3d10. Isso é bastante curioso, porque o cobre mais, ele tem uma coloração incolor, enquanto o cobre 2 mais, ele tem uma coloração azul. Essa coloração azul do cobre deve-se a transições entre orbitais dd, que acontece de maneira natural quando você tem os íons metálicos dos metais de transição, por exemplo, dissolvidos em água. Eles formam um aqua complexo com a água, eles se ligam à água e a gente começa a ter os orbitais D que antes eram degenerados, eles começam a ter uma diferenciaçãozinha de energia e aí tem possibilidade de transições eletrônicas. Então nós temos 3 orbitais D: dxy, dxz, dyz e dx2 menos y2 e dz2. A princípio, por exemplo, no caso do cobre 1, esses orbitais D estão totalmente preenchidos. Não tem nenhuma possibilidade de transição eletrônica entre esses níveis. Já no caso do cobre 2+, que a configuração vai ser a seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3d9. 4s, 0, porque ele vai perder os 2 elétrons aqui, 3d9. Então, a configuração eletrônica do cobre 2+, é d9. Então, existe a possibilidade de uma transição eletrônica, porque a gente tem aqui o que a gente chama de buraco. Então, um elétron daqui ele pode ser promovido por algum instante aí para um nível um pouquinho, com uma energia um pouquinho maior. E essa promoção ocorre na região visível. Por isso que os metais de transição, a maior parte deles nós vamos ver eles coloridos. Mas não vai acontecer para os metais aqui da família do zinco. Por quê? Vamos entender isso melhor? O zinco, ele tem número atômico 30. Portanto, o zinco é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. O zinco 2+, ele vai perder esses elétrons do S. E a configuração dele vai ser 3d10. Então, vai estar completamente preenchido. Então, não tem a possibilidade de transição eletrônica. Isso vai acontecer para o zinco, para o cádmio, para o mercúrio. Todos eles, os íons metálicos deles são brancos, incolores. Então, se a gente for analisar bem, aqui nós temos a família D10, aqui a família D9, a família D8,
e assim por diante. Então, nós já conseguimos saber a configuração eletrônica deles. Contudo, existem esses casos de exceções ao diagrama devido à simetria, mas não vai acontecer sempre. Como eu disse, deveria ser feito um cálculo para cada átomo separadamente para a gente saber disso. Por exemplo, na família do cromo, o molibdênio, que também vai terminar em D4, ele vai seguir a mesma ordem do cromo. Ele vai ser 5, S1, 4, D5. Contudo, o tungstênio, que é da mesma família, já não segue. Ele vai ser 6S1, 5, D4. Então, eu não vou pedir que vocês memorizem esses casos de exceções, mas quando aparecer um caso de exceção, que vocês consigam explicar por essa questão de simetria, de preenchimento de orbitais. Então, o átomo, ele vai estar simetricamente, ele vai estar energeticamente mais favorável quando os orbitais forem mais simétricos. E isso vai ser muito importante para a gente entender as próximas propriedades, né, as propriedades periódicas da tabela.